Olá, tudo bem com você? E aí, beleza? Como vão as coisas? Tá estudando bastante, né? Eu suponho. Suponho e espero. Aí eu acredito em você, cara. O negócio é o seguinte, eu sou professor Plaça, professor de Física, e hoje a gente vai trabalhar com trabalho e potência, certo? Então, primeiramente, trabalho. Trabalho, o que é trabalho? Trabalho, tipo, um esforço, alguma coisa assim? Tipo isso, na verdade o trabalho está mais associado à ideia de energia, ok? Então, trabalho é aquela energia necessária para se promover um deslocamento de um corpo. Então, quando eu ando para lá, eu tenho que fazer força para eu conseguir chegar até ali. E essa força que eu faço me faz gastar, entre aspas, uma quantidade de energia. Beleza? Então, para eu fazer esse deslocamento, eu realizei um trabalho. Então, olha lá. Trabalho é uma quantidade de energia para que uma força promova o deslocamento de um corpo, ok? O trabalho é uma grandeza escalar, quer dizer, não tem flechinha. Então pode aparecer sinal de menos na parada, ok? A gente já vai chegar nesse detalhe aí, certo? Para calcular o trabalho, ele é sempre realizado por alguma força, beleza? Então falou em trabalho realizado por alguma força, certo? E para calcular essa quantidade de trabalho realizado, força vezes deslocamento, ou força vezes distância percorrida, ok? Observe que eu coloquei duas letrinhas aqui para representar o trabalho. Uma letra grega tal, minúscula, e a letra W. As duas são muito utilizadas nos materiais didáticos, nos próprios vestibulares, para representar o trabalho de uma força, ok? Então, trabalho é igual a força vezes distância, ou força vezes deslocamento, beleza? Pois bem, qual é a unidade de medida? Unidade de qualquer tipo de energia. No sistema internacional, joule, mas pode aparecer em calorias e assim por diante. Beleza? Continuando a nossa análise, observe um objeto que está sendo arrastado pela ação de uma força F do ponto A até o ponto B. Então vamos lá, analisa a situação aí. A força F, primeiramente, ela está inclinada em relação ao deslocamento. Então você já tem que começar a observar essa situação, beleza? Então olha lá. Trabalho, primeiramente vou verificar o trabalho da força F, porque é ela que está arrastando o bloco do ponto A até o ponto B, beleza? Só que não é toda a força F, é somente a componente da força que está paralela com o movimento. Lembrando de decomposição de forças, quem que é a componente paralela com o movimento? Isso mesmo, F vezes cosseno do ângulo θ. Então olha lá. Tá vendo aqui? Só essa componente amarelinha, só essa parcela da força F que está contribuindo para o deslocamento do bloco. Então, o trabalho da força F vai ficar F de cosseno θ. Percebeu por que aparece o cosseno ali? Porque você tem que fazer a decomposição da força F na direção e no sentido também, eventualmente, do movimento do corpo. Beleza? Tá lá, trabalho da força F, ok? Se tiver força de atrito, porque normalmente para você arrastar o objeto no piso, tem a força de atrito que está te atrapalhando. Então olha lá, força de atrito para trás. Beleza? Então, como é que fica o trabalho da força de atrito? Isso, sinal de negativo. Lembra que a gente tinha observado? É agora que aparece o sinal de menos. Quer dizer, quando uma força atrapalha o deslocamento do corpo, quer dizer, quando a força está contrária ao deslocamento, então ela realiza o trabalho negativo, ou chamado também de trabalho resistente. Trabalho da força de atrito igual menos força de atrito vezes distância, certo? Tá faltando analisar alguma força aí? Tá, né? Qual? Força peso. Só que aí tem um detalhe, a força peso, ela está perpendicular ao movimento, beleza? Se ela está perpendicular ao movimento, a força normal também, nesse caso, estará perpendicular ao movimento. Então, peso e normal perpendiculares, fazendo 90 graus com o deslocamento do corpo. O que acontece ali, pessoas? Olha lá, atenção!
Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Beleza? Porque nem a força-peso, nem a força normal, nesse caso, estão contribuindo ou atrapalhando o movimento. Beleza? Então elas não estão realizando trabalho nesse momento aqui. Certo? Trabalho da força-peso igual a 0, trabalho da força normal igual a 0. Beleza? Então isso é o trabalho de uma força constante. No entanto, a força também pode aparecer variável. Quando a força é variável, normalmente ela é representada no gráfico, no diagrama, força pela distância. Beleza? Se isso acontecer, companheiro, veja bem, o gráfico força em função da distância vai formar uma figura geométrica. A área dessa figura me dá o valor numérico do trabalho realizado. Beleza? A área do gráfico força pela distância me dá o trabalho realizado. Tudo bem? Então, continuando a estudar, vá fazer alguns exercícios, depois a gente fala mais. Muito obrigado, até mais, um beijo no seu cérebro, tchau!